Oi, terceiro ano! Hoje na aula de matemática nós vamos falar sobre a multiplicação. A multiplicação é uma operação matemática que a gente usa para facilitar o cálculo de adições de números iguais. Então, por exemplo, se eu quero somar uma quantidade bem grande de números iguais, para ficar mais prático e mais fácil, a gente utiliza a multiplicação. Por exemplo, se eu quero saber quanto é 2 mais 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 2. Nossa, eu falei 10 vezes o número 2. Então, ao invés de eu fazer a continha de 2 mais 2 mais 2 mais 2, ao invés de eu usar a adição, eu uso a multiplicação. Quantas vezes eu falei o 2? 10 vezes. Então, eu faço 10 vezes o 2, que é igual a 20. Então, essa é a utilidade da multiplicação. É a gente fazer de uma forma mais fácil a adição de números iguais. Entenderam? Então, agora a Pro vai dar alguns exemplos para vocês de como fazer essa multiplicação, quando a gente usa, né, essa multiplicação. E depois, no final, depois que vocês assistirem a aula, vocês vão fazer as atividades do livro, combinado? Então, por exemplo, vamos fazer de conta que nós temos 4 vasos de flores. Então, esse aqui, cada isopor é um vaso de flor, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Vamos supor que nós temos em cada vaso de flor 3 flores. 1, 2, 3. 3, 3 e 3. Eu quero saber quantas flores eu tenho no total. Para isso, o que a gente usa? A multiplicação, que é uma maneira mais prática de a gente adicionar números iguais. Olha aqui, tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3. Quantas vezes o 3 repetiu? Então, a gente tá vendo que quem repete, ó, 3, 3, 3, 3. Então, o número que repete é o número 3. Quantas vezes? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes o 3, que é igual a quanto? A 12, ó. 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Ou seja, 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 12. Essa é a escrita aditiva. 4 vezes o 3 é igual a 12, que é a escrita da multiplicação. Correto? Agora, vamos pensar se nós tivéssemos não 4 vasos, mas 3 vasos de flores. Um, 2, 3 vasos. E em cada vaso eu tivesse 4 flores. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quantas flores agora eu tenho dividido em 3 vasos de flores? Se a gente somar os 3 vasos, a quantidade de flores dos 3 vasos, quantas flores eu tenho? Ó, 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Nossa, vocês perceberam que eu tenho o mesmo número de flores? A mesma quantidade de flores do exemplo anterior? Mas eu não tenho aqui um vaso a menos? Tenho. O que aconteceu aqui? Qual é o número que está sendo repetido? Ó, 4, 4, 4. Então, agora eu repeti o número 4. Quantas vezes? 1, 2, 3.
Então, na minha escrita aditiva, na minha adição, eu somo 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. E na multiplicação, quem repetiu o número? 4. Quantas vezes? 3. Então, 3 vezes 4 igual a 12. Então, o que a gente pode perceber? Que apesar da quantidade de flores ser a mesma, o meu número de vasos mudou. Mudou a minha quantidade de flores dentro de cada vaso e a minha quantidade de vaso. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. 4 vezes 3 é igual a 12. Mas se a gente colocar na prática, eles estão distribuídos de maneira diferente. Ele tem o mesmo resultado, mas não é a mesma coisa, certo? Entenderam, pessoal? Uma outra maneira da gente fazer a multiplicação é a gente dispor num formato retangular. Para fazer essa multiplicação, a gente faz linha vezes coluna. Quer ver? Se a gente pegar 12 tampinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 tampinhas, ó, nós temos uma linha e temos 12 colunas. Cada coluna tem uma tampinha, então seria uma linha, 1 vezes quantidade de coluna, 12. Então, aqui eu teria 12 tampinhas. Agora, se a gente reorganizar essas tampinhas e colocarmos ela em duas linhas, vamos ver se dá? Olha lá. Quantas linhas eu tenho? 2. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu fizer a conta, ó, 2 vezes 6 é igual a 12. E agora eu fiquei com 3 linhas e 4 colunas. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Percebe que eu mudei a disposição das minhas tampinhas, mas o meu resultado do número de tampinhas não mudou. Assim a gente faz para facilitar a contagem, né? Facilitar a multiplicação. Quer ver na vida da gente, onde a gente vai ver essa distribuição retangular? Na bandeja de ovos. Olha lá como os meus ovos estão dispostos aqui. Quantas linhas eu tenho? 3 linhas, ó. 1, 2, 3. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, para eu não ter que contar de um em um, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ovos. O que eu faço? A multiplicação. Quantas linhas eu tenho? 3. Em cada linha, quantos ovos eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 mais 5 mais 5, 15. Que é a mesma coisa de quantas vezes eu repeti o 5? Ó, 5 mais 5 mais 5. Então, 3 vezes 5 igual a 15. Ou 5 vezes 3. Se eu pensar aqui, ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Aqui não tem 3 ovos, ó. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Eu falei quantas vezes o 3? 5 vezes. Então, 5 vezes 3 igual a
15. Essa é a multiplicação na distribuição retangular. Entendido, pessoal?